Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo sobre o tema perdão, porque eu considero esse tema muito importante e também bastante falado na sociedade, mas o que a gente observa é que a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com o perdão na prática. E aí, conta pra gente, você tem dificuldade em lidar com o perdão? Pois então, eu vim falar um pouco das minhas experiências, mas antes de continuar com o vídeo, deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou Edmilda Queiroz, eu sou jornalista, estou estudando nutrição e por experimentar falando em nutrição, por me alimentar do perdão e ver os benefícios desse alimento, então eu resolvi compartilhar com vocês algumas das minhas experiências com o perdão. Eu gostaria de pelo menos responder a vocês umas 4 perguntas. Primeiro, por que as pessoas ou por que nós temos dificuldade em perdoar? Por que nós devemos perdoar? Quando nós devemos perdoar e como nós devemos perdoar? Por que nós temos dificuldade de perdoar? Eu espero que eu responda para vocês essa pergunta e eu vou responder a partir das minhas observações e das minhas experiências. O que eu vi? Que essa dificuldade, ela é cultural, passa de pais para filhos. Por quê? Porque muitas vezes pessoas que nós admiramos na nossa família, que nós temos como exemplo, ela tem esse costume. Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas que eu admirava muito e admiro até hoje bater no peito e dizer: eu só perdoo quando eu morrer. Então, se eu tinha aquela pessoa como exemplo, eu acabo repetindo esse comportamento e achando que é uma coisa digna da pessoa, é uma coisa que nós devemos fazer. Então eu tive muita dificuldade em lidar com o perdão. Outra coisa também que eu observei é que muitas vezes aqui, né, talvez se a gente ter clareza desses pensamentos, perdoar é como se a gente estivesse se rendendo ao inimigo, se mostrando fraqueza, e é como se o inimigo tivesse nos vencido. E também, muitas vezes, é a única forma que nós temos de punir a outra pessoa. Você já observou? Muitas vezes a gente não tem como vencê-la de outra forma e não perdoar é uma maneira que a gente tem de puni-la. Mas por que se fala tanto sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar? Porque cientificamente, não é só espiritualmente, nós sofremos, o nosso corpo sofre, o nosso cérebro sofre, as nossas células sofrem e nós sofremos um dano que outra pessoa causou a nós. Então, há uma necessidade de perdoar. E nós vivemos também numa cultura cristã aqui no Brasil, e Jesus ele já ensinava: perdoe o seu inimigo, perdoe aquele que ofende você. Se alguém fizer algo contra você, não amaldiçoe, ore por aquela pessoa. Essa questão do perdão é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde física, é uma questão de saúde espiritual, é uma questão de qualidade de vida. Então, por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo para vocês e eu espero ajudar, viu? Eu espero muito contribuir positivamente com a vida de vocês. Vou contar agora as minhas experiências. Eu, cristã, ouvindo pregações, sermões sobre perdão, e eu tinha essa dificuldade. Quando falava nesses textos que tem que dar o outro lado, quando alguém bateu, eu já dizia: não, Jesus pegou pesado agora aqui. Eu não sei se vocês observaram também que nós somos pessoas seletivas. Nós escolhemos a roupa que vamos vestir, a comida que vamos comer, nós escolhemos as pessoas com as quais vamos nos relacionar. E sabe o que acontece? A gente acaba querendo escolher também os textos da Bíblia que nós vamos obedecer, que nós vamos absorver. E isso aconteceu comigo. Eu acho que com você não acontece, mas comigo aconteceu. Estou confessando. Então, quando eu vi esses textos, eu dizia: não, não, depois eu obedeço isso aqui. E eu tinha essa dificuldade por conta dessa maneira como eu via o perdão. Eu vivi um momento muito difícil na minha vida com algumas pessoas. Lógico que quando a gente precisa perdoar é problema de relacionamento. E aquela situação, ela ficava rebobinando na minha mente
E quando isso acontece é porque a gente sofreu um dano e chegou a ser um trauma, né? Eu vivi um trauma e Deus não me deu, não me permitiu dar respostas. Ele me permitiu ficar caladinho, porque, gente, se eu fosse responder, quem ia ter que pedir perdão era eu. Enfim, então, se você tiver essa oportunidade de ficar calado e ficar se imaginando, respondendo, agradeça, agradeça a Deus, porque Deus te livrou de você causar o dano na outra pessoa. Então, aqui, enquanto eu orava, Deus, ele falou no meu coração, ele me fez lembrar de um texto da Bíblia que são palavras de Jesus, que ele dizia assim: abençoe os seus inimigos e não amaldiçoe. E não era que aquelas pessoas fossem minhas inimigas, mas era porque a minha mente estava vendo dessa forma. E eu comecei a orar, abençoando, e eu vou dizer para vocês, é muito rápido a cura mental que a gente tem. E eu comecei a ser liberta desses pensamentos. Então, a partir dessa oração que eu ia fazendo, abençoando as pessoas, todas as vezes que elas apareciam na minha mente, eu só fazia obedecer ao Senhor, que dizia: abençoe, abençoe a tal pessoa. Eu dizia: Senhor, abençoe fulaninho, cicraninho, e abençoava todo mundo. E rapidinho o meu cérebro foi curado daquelas lembranças ruins. O trauma foi embora e eu fiquei livre. Então, foi uma experiência muito interessante, que a partir daí eu compreendi que o perdão ele é libertador, ele alforria a nossa alma. Até criou uma frase que eu gosto de repetir, que o perdão é a carta de alforria da alma. E o perdão ele não só alforria a alma da pessoa que nos causou algum dano, mas ele alforria primeiramente a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso cérebro, os nossos traumas. E eu me senti muito bem com isso. A partir disso, eu comecei a ensinar todo mundo: olha, sabe como é que eu perdoo? É assim. Eu aprendi com Jesus, aprendi no divã de Jesus. E Jesus, ele tem ensinamento para tudo. E eu fiquei maravilhada com isso. As lições do perdão não param por aí, né? Aprendi como perdoar. Espero que você tenha detectado como é que a gente perdoa, obedecendo a palavra de Deus, abençoando aquela pessoa que tem perturbado a sua mente por algum problema, por alguma coisa. Ultimamente estudando, Deus me fez também perceber que quando a gente não perdoa, a gente fica focado no problema. Quando a gente abre a visão e a gente vê toda a conjuntura, o que aconteceu, porque a pessoa agiu de tal forma, então a gente tem mais sensibilidade com o outro e a gente acaba perdoando. Porque talvez aquela pessoa lá não estivesse num dia bom, estivesse também enfrentando outro problema, a maneira como ela foi criada é diferente da sua, os problemas que te afligem, as formas que te afligem, é a forma como essa pessoa foi criada, foi educada. Então, veja só, quando a gente abre o foco, quando a gente olha para o problema na sua generalidade, a gente acaba compreendendo as pessoas. E esse olhar é o olhar de Deus, e é por isso que ele nos perdoa. Quando é que a gente deve liberar perdão? Quando é que a gente deve perdoar o próximo? Pois então, eu acho que todo mundo foi educado, foi ensinado, né, socialmente, que a gente deve perdoar o outro quando ele vem pedir perdão. Mas talvez essa pessoa nunca venha pedir perdão a você. E você vai ficar com aquele sofrimento emocional. E você não merece viver assim. E talvez essa pessoa não venha pedir perdão porque ela nem se deu conta de que ela causou algum sofrimento emocional a você. E que talvez a forma como ela agiu seja uma forma normal de agir no contexto onde ela vive, no contexto onde ela foi criada. Então, ela não vai vir pedir perdão a você. E você precisa perdoar, porque é você quem precisa se libertar desse sofrimento psicológico que você está vivendo. Qual é a hora, qual é o momento, quando é que nós devemos perdoar? O mais rápido possível. Então, perdoe tanto aquela pessoa que vem pedir perdão a você, quanto aquela pessoa que nem se deu conta, que não veio. Perdoe por você, para que você fique livre. E agora, para encerrar esse vídeo, que ficou bem longo, eu quero responder o porquê nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar
porque o perdão, ele é saúde, ele é cura, ele é libertação, ele é vida. Então, quando nós perdoamos as pessoas, nós livramos todo o nosso corpo de sofrimento desnecessário. E eu fiquei pensando, por que é que Jesus ele falava tanto mais sobre a questão de perdoar e não pedir perdão? E eu digo aqui para você, cristão, que conhece a palavra de Deus, peça perdão se você causou algum sofrimento a alguém, se você percebeu que agiu de forma inadequada contra a pessoa. Pedir perdão também é coisa de cristão. Mas Jesus ele enfatizava tanto a questão do perdoar, porque é você que está sofrendo. E talvez a pessoa que causou sofrimento em você nem se deu conta disso. Então, perdoar o próximo, o primeiro beneficiado é você. E você não vai ser bobo, né? A partir dessa compreensão de não liberar mais perdão. Deus abençoe todos vocês e tenham um excelente dia de perdão.